E aí, pessoal, continuando então a correção das questões da prova de mobilidade 2024, a questão 38, que diz assim: antes da gente ir para a questão, só queria deixar uma informação aqui. Tu está procurando um curso de química específico para a prova de mobilidade acadêmica? Eu tenho um preparatório específico para essa prova. Se tu está me assistindo aqui pelo YouTube, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link que vai te direcionar diretamente para minha plataforma. Lá tem um curso completinho com com todo o conteúdo programático, e além disso tem também, eu acrescentei lá cálculo estequiométrico, porque não tem no conteúdo programático, mas tem uma meio que cai nessa prova, tá? Tu precisa ter esse conhecimento para essa prova. Então eu adicionei mais esse conteúdo lá para vocês. Ok? Então vamos lá para a questão que diz assim: considerando a reação abaixo que mostra a produção do metanol, substância largamente utilizada como combustível e solvente de resinas, é possível concluir que... Aí olha só, antes da gente ir para as alternativas, vamos identificar o que a reação está mostrando aqui para gente. Nós temos dois reagentes aqui, tá? E esses dois reagentes formam esse álcool aqui como um produto. Tranquilo. Só que tem um detalhe, né? Ele formou um ΔH e a reação está em equilíbrio. Detalhe, esse ΔH é negativo. Se é negativo, significa que a reação direta da questão ela vai ser exotérmica. Se a reação direta é exotérmica, a reação inversa vai ser endotérmica. Beleza? Sabendo disso, então, vamos para as alternativas e ver o que vai pedir. Letra A. O aquecimento da mistura em equilíbrio favorece a produção de álcool. Lembra? Aquecer a mistura é adicionar calor. Então, se tu está adicionando a calor, aquecer é adicionar calor. Se tu adiciona calor numa reação, essa reação ela vai receber calor. Se uma reação recebe calor, ela vai favorecer o sentido endotérmico, de ganhar calor. E o sentido endotérmico é esse aqui, ó, que vai produzir aqui mais reagente. E não álcool, como ele está dizendo aí na letra A. Então, essa letra A ela está incorreta, ok? Essa letra A está incorreta porque ele não vai favorecer a produção de álcool. Pelo contrário, ele vai deixar de produzir álcool, né? Ele vai produzir um pouquinho mais reagente. O equilíbrio vai deslocar mais para os reagentes. Letra B. Um incremento na pressão parcial do gás hidrogênio. Se eu aumentar a pressão do gás hidrogênio, diminui o pH do meio. Gente, tem um negócio aqui, ó. Se tu aumenta a concentração ou a pressão de um determinado gás ou de uma determinada substância, o equilíbrio sempre desloca para o outro lado. Então, se tu aumenta a pressão do gás hidrogênio, o equilíbrio vai deslocar para onde? Para a formação de produto. Tá? Então, vai aumentar a quantidade de álcool. Só que tem um detalhe aqui. Entre álcool e monóxido de carbono, o monóxido de carbono ele é muito ácido. Então, se tu aumenta a quantidade, a pressão de gás hidrogênio, o equilíbrio desloca para formar o álcool, que nem é tão ácido assim quanto o monóxido de carbono. Então, meio que está diminuindo a quantidade de monóxido de carbono, que é mais ácido. E lembra, diminuir pH é deixar ele mais ácido. Deu para entender isso? Diminuir pH é deixar ele mais ácido. Então, se a gente diminuir o pH, a gente quer deixar mais ácido. Só que tem um detalhe aqui, se eu quero deixar ele mais ácido, eu não posso deslocar o equilíbrio para produzir álcool. Eu tenho que deslocar o equilíbrio para produzir monóxido de carbono. Monóxido de carbono é um óxido extremamente ácido, ok? Então essa letra B, ela está incorreta, porque se tu aumentar a pressão parcial do gás hidrogênio, não vai diminuir o pH. Muito pelo contrário, ele vai consumir aquela substância que é mais ácida da reação e deixar ela menos ácida. Ou seja, vai aumentar o pH, tá? Fazer o contrário do que está falando aí na questão. Beleza? Então vamos continuar aqui. Letra C. Vamos lá para a letra C. O aumento da pressão total do sistema favorece a produção de metanol. Para quem está no curso lá, já viu que eu já falei sobre isso em relação ao deslocamento de equilíbrio, em relação ao princípio de Le Chatelier. Por quê? O monóxido de carbono aqui tem 1 mol, ok? Ou seja, ele tem um volume. Aqui tem 2 mols, ou seja, 2 volumes de hidrogênio. E aqui no álcool, ele tem só 1 mol aqui, ou seja, um volume. Gente, onde tem mais volume? Tem mais volume aqui, ó, no reagente, enquanto que no produto só tem um volume. Tem mais volume no reagente. Então, se eu aumento a pressão total, ou seja, lembra que aumentar a pressão é diminuir o volume, é apertar a reação. Se eu aperto a reação, qual dos dois volumes vai sofrer aqui com esse aumento da pressão, com essa diminuição do volume? Obviamente vai ser o volume maior. Se o volume maior sofre com isso, então o equilíbrio desloca para onde o volume é menor. Tá? Aí ele fala aqui, ó, o aumento da pressão total
do sistema favorece a produção de metanol, correto, porque tu está pressionando, tu está aumentando a pressão do volume que é maior, e o equilíbrio, pelo princípio de Le Chatelier, acaba se deslocando para onde o volume é menor, e o volume menor é aqui no álcool. Então, o nosso gabarito correto aqui, letra C, ok? Letra C é o nosso gabaritozinho aqui correto. Vamos analisar os outros para ver qual é o erro dos outros, das outras alternativas, da D e da E. A adição de um catalisador ácido ao sistema em equilíbrio aumenta a quantidade de metanol produzida. Na verdade, gente, adicionar catalisador para aumentar a produção não tem nada a ver. Um catalisador ele não aumenta a produção, ele só deixa a reação mais rápida, tá? Ele só deixa a reação mais rápida, mas não vai deslocar equilíbrio. Catalisador não desloca equilíbrio, ok? Ele só acelera uma reação química, mas não desloca equilíbrio, tá? Então, quando fala catalisador com equilíbrio químico, nada a ver. A retirada de metanol, ou seja, se tu diminui, vamos lá para a letra E, né? A retirada de metanol, se tu diminui a concentração de metanol do sistema, desloca o equilíbrio para a esquerda. Gente, se está em falta aqui, o equilíbrio vai deslocar para onde está em falta. Então ele não vai deslocar para a esquerda, ele vai deslocar para a direita. Então está completamente errado, não desloca para a esquerda, desloca na verdade para a direita. Gabaritozinho certo aí, letra C, tá? Questão 38. Fiquem com Deus e até a próxima correção. Tchau, galera.